Toda a internet da Coreia do Norte simplesmente sumiu. Sites do governo desapareceram, portais oficiais caíram, e de repente, o regime mais fechado do planeta ficou offline. Enquanto o caos se espalhava, especialistas do mundo todo tentavam entender o que estava acontecendo. Seria um ataque cibernético ou um ato de guerra digital? Talvez fossem os Estados Unidos ou a China, mas não foi nenhum deles. Por trás daquele ataque massivo, não havia um exército nem uma agência de inteligência. Havia apenas um homem, sozinho em casa, de pijama. E o motivo era maior do que todos imaginavam. Vingança. Enquanto o mundo tentava entender o que estava acontecendo, os especialistas apontavam para o óbvio: um ataque em larga escala, um ato de guerra cibernética. Mas de onde vinha esse ataque? Todos os olhares se voltaram aos suspeitos de sempre: os Estados Unidos, a China ou talvez a Coreia do Sul. Mas nenhuma dessas potências assumiu o ataque. E entre os analistas que monitoravam o tráfego global, um padrão começou a aparecer. Algo estranho, quase impossível. Aquela ofensiva não vinha de um país. Não partia de um exército, nem de uma agência de inteligência. A Coreia do Norte havia sido derrubada por um único homem, um fantasma digital, um nome que ninguém jamais tinha ouvido, um pseudônimo, P4X. Ninguém sabia quem era, nem de onde veio, só sabiam o resultado, um país inteiro offline. Mas por trás desse nome, havia mais que um hacker, havia um homem traído. Bom, mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar um pouco no tempo. Um ano antes, um pesquisador americano de segurança cibernética estava em sua mesa analisando códigos. Ele era conhecido apenas por seu codinome, P4X. Na noite de janeiro de 2021, ele recebeu uma mensagem de outro pesquisador oferecendo uma nova ferramenta de hacking. Curioso e desconfiado, ele abriu o arquivo em uma máquina virtual segura. Porém, no dia seguinte, o Google publicou um post bombástico que revelou algo assustador. Hackers norte-coreanos estavam caçando especialistas do Ocidente usando arquivos infectados com backdoors escondidos. P4X percebeu que havia sido alvo de um regime inteiro, mas ele escapou por pouco, isolando o malware antes que fosse tarde demais. Mas essa tentativa deixou ele abalado, e logo ele descobriu que não era o único alvo. Hackers da Coreia do Norte estavam tentando roubar ferramentas e pesquisas de vulnerabilidades de especialistas como ele, ou seja, os caçadores estavam sendo caçados. Com todas as provas em mãos, P4X esperava que o governo americano reagisse. Afinal, ser atacado por espiões estrangeiros parecia um ato de guerra. Então ele reportou o caso imediatamente ao FBI, que prontamente retornou o contato, mas apenas para acolher seu depoimento, nada mais. Semanas se passaram e ele não ouviu nenhuma resposta do FBI, somente o silêncio. Era como se ninguém viesse socorrê-lo. E naquele momento, P4X se viu sozinho, sem apoio, sem proteção, abandonado por seu próprio país. E aquele sentimento de abandono foi o que acendeu a faísca. E dentro dele, nascia uma ideia: contra-atacar. Uma ideia insana, um contra-ataque de um único homem contra o regime mais isolado do planeta. Mas quanto mais ele pensava, mais parecia não só possível, mas necessário. E no fim de 2021, sua decisão estava tomada. Ele atacaria a Coreia do Norte sozinho. Durante meses, P4X estudou a rede da Coreia do Norte, e o que ele encontrou parecia piada. Servidores antigos, softwares desatualizados, brechas conhecidas que nunca haviam sido corrigidas. Era como uma fortaleza de concreto com portas de papel. Um castelo de cartas digital, sustentado por softwares antigos e segurança negligente. Para um hacker experiente, era cheio de portas escancaradas. Eram erros antigos que os administradores da rede da Coreia do Norte nunca corrigiram. Versões ultrapassadas do Apache e softwares cheios de buracos e falhas conhecidas. O plano era simples, mas genial. Derrubar os servidores um a um, até o país inteiro ficar fora do ar. E usando ferramentas básicas, ele começou a escrever scripts personalizados para automatizar os ataques. Era uma guerra de guerrilha digital, cirúrgica, linha por linha de código, com um único propósito: tirar a Coreia do Norte da internet. E no início de 2022, o plano estava pronto.
Naquela noite, P4X sentou em frente ao seu computador de pijamas, com uma xícara de café ao lado e o dedo na tecla Enter. Respirou fundo e iniciou o ataque. De seu apartamento em silêncio, pacotes de dados começaram a cruzar o mundo, e em segundos atingiram os primeiros alvos em Pyongyang. O código escaneava servidores e verificava quais estavam ativos, e os bombardeava com exploits até sobrecarregá-los ou derrubá-los. Durante alguns minutos, nada aconteceu, mas de repente, os sites começaram a cair, um a um. Portais de propaganda do governo, agências estatais, sistemas de e-mail e páginas oficiais. E em menos de uma hora, a presença digital da Coreia do Norte havia evaporado. Do outro lado do mundo, os analistas assistiam perplexos enquanto uma nação inteira desaparecia da internet. A Coreia do Norte estava offline e ninguém sabia o porquê. Enquanto o mundo acreditava em uma guerra digital, P4X observava tudo, satisfeito. Ele sabia que havia feito algo grande, mas uma grande dúvida surgiu na sua cabeça. Ele sabia que se fosse pego, poderia enfrentar sérios problemas. E a pergunta era inevitável: até quando ele conseguiria permanecer invisível? Nos dias seguintes, a Coreia do Norte ficou no escuro digital. Nenhum site respondia e nenhuma agência admitiu o problema. Não havia nenhum comunicado oficial. Do outro lado do mundo, governos negavam envolvimento. E entre os especialistas, o mistério só crescia. Quem era o responsável por um ataque como esse? Nos fóruns de segurança, pesquisadores compartilhavam gráficos vermelhos, serviços fora do ar e teorias conspiratórias. Seria uma retaliação dos Estados Unidos, um aviso da China ou talvez um ataque coordenado por um grupo independente? Mas a resposta estava longe disso. Enquanto o mundo especulava, P4X pensava no que tinha feito. A Coreia do Norte o havia atacado e ele respondeu, sozinho. Mas na cabeça dele, aquilo não era crime, era justiça. Mas mesmo assim ele sabia que o jogo não tinha acabado. Se o regime descobrisse sua identidade, a retaliação seria inevitável. E então ele desapareceu. Mudou pseudônimos, criptografou comunicações e se afastou das redes públicas. Mas o silêncio não durou muito. Algum tempo depois, ele decidiu transformar sua vingança em um movimento. Criou um site secreto na Dark Web chamado The Funk Project, uma abreviação provocadora. Era um convite, um chamado para outros hackers se unirem à causa. E no site ele dizia: se um homem pode fazer isso sozinho, imagine o que muitos podem fazer juntos. Era o início de um movimento, um exército invisível, feito de códigos e vingança. Mas quando você desafia um país, você também desafia a lei. E foi aqui que o debate começou, porque uma ação com essas proporções levanta perguntas. P4X era um herói ou um criminoso? Alguns o chamaram de justiceiro digital, outros de ameaça global. E especialistas alertaram que ao atacar servidores estrangeiros, P4X estava violando leis internacionais e poderia ser preso sob a Computer Fraud and Abuse Act, a mesma lei usada para prender hackers profissionais. Mas ele parecia não se importar. E meses depois, a verdade veio à tona. Em fevereiro de 2023, a revista Wired publicou uma reportagem bombástica. O homem por trás do pseudônimo P4X tinha um rosto e um nome real: Alejandro Cáceres, empreendedor de cibersegurança, colombiano-americano e especialista em defesa digital. Cáceres revelou que usava o codinome P4X como uma espécie de ironia, porque P4X pode ser lido como Pax, a palavra latina para paz, mas nesse caso, uma paz imposta por punição. Segundo ele, o ataque nunca teve o objetivo de causar caos, mas de mostrar que até regimes autoritários podem sangrar no cyberespaço. Após a revelação, Cáceres foi procurado por membros do governo americano e chegou até a apresentar para o governo um conceito de força cibernética de resposta rápida, que era um modelo inspirado em seu próprio ataque. Pequenas equipes independentes com autonomia para retaliar em casos de agressão digital. O governo ouviu, mas nunca assumiu publicamente qualquer envolvimento. E o que era um ato de vingança pessoal se transformou num debate global sobre ética digital e poder individual. Atualmente, o ataque de P4X é estudado em universidades, em fóruns de segurança e até mesmo no Departamento de Defesa. E alguns chamam esse ataque de o primeiro ato solo de cyberretaliação da história. Mas outros alertam: se um homem pode desligar um país inteiro, o que impede outros de fazer o mesmo, mas pelos motivos errados? Enfim, a Coreia do Norte nunca reconheceu publicamente aquele ataque.
Seus sites voltaram a funcionar aos poucos, como se nada tivesse acontecido. Mas a lição ficou: um homem sem nome, sem rosto, apenas um computador e um regime inteiro desconectado. A prova de que na era digital, o poder não está só nos exércitos nem nas fronteiras, está nas mãos de quem conhece o sistema e tem coragem de apertar o botão. E se você chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado por ficar comigo até o final. Eu sou o Paulo e esse é o Em Comum. E se você quer conhecer a história insana do jovem que hackeou o Pentágono, a NASA e acabou pagando com a própria vida, é só clicar no próximo vídeo. Te vejo lá.